Surge o grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes. E também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sob uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático, e para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o Império avançam as estradas, e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao Império, aqueles que eram a favor do Império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo, os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus.
E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza, mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão para falar deste assunto, acerca deste ministério tão importante que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou em sua igreja, apóstolos. E hoje gostaria então de estudar com vocês, aprofundar um pouco nesse ministério, seguindo a sequência bíblica de Efésios capítulo 4, verso 11, onde inicia ali então apóstolo, esse primeiro ministério dentro daquele quíntuplo, com o propósito de trazer um estudo aprofundado a respeito de cada um destes ministérios, hoje iniciando com os apóstolos. Bom, vocês assistiram aí esta introdução, que foi muito especial para mim, trazendo um pouco aí sobre a história, né, do início do cristianismo, o contexto em que o cristianismo foi iniciado, contexto histórico, político, geográfico, enfim, vários detalhes aí e fatores que são importantes a gente saber para entender como que o evangelho foi divulgado, como ele foi iniciado. Claro, nós encontramos nas Escrituras Sagradas já muitas informações de como isso aconteceu, mas é bom voltar também um pouco na história, nesses outros elementos que nós encontramos, esses conteúdos que somam isso que a gente já tem da mensagem e da Bíblia. Dado então estas informações que vocês assistiram, nós vamos trazer aqui então este conteúdo sobre os apóstolos, mesclando aqui escrituras, parágrafos da mensagem e também outras informações que vão ser de ajuda para você entender melhor o que é esse ministério. Eu vejo que nós conhecemos bem sobre pastor, sobre profeta, mas os outros ministérios ficam um pouco, muitas vezes, superficial. As explicações não se aprofunda muito nisso. Também, às vezes, pela falta desses ministérios em evidência ali, naquela igreja local, as pessoas não têm muito entendimento do que é isso. E como nós vivemos nos dias em que a palavra de Deus, tudo que Deus tem nos enviado, está nos trazendo a compreensão
completa do que Deus deu à sua igreja, né? Deus deu esses ministérios, Deus colocou esses ministérios, enviou esses dons para a igreja, e é importante a igreja saber que Deus enviou esses dons e também saber o que são esses dons. Então vamos aqui, meus irmãos, iniciar aqui os slides. Eu vou começar aqui com alguns parágrafos, antes de entrar propriamente no assunto ali de apóstolo, trazer aqui 2 citações para iniciar uma reflexão quando se trata de qualquer ministério, como nós temos falado aqui. Antes de qualquer homem de Deus iniciar um ministério, ele teve uma experiência com Deus, como Paulo, né, estava sendo citado ali, um dos principais apóstolos. Todos eles tiveram uma preparação antes de atuar, antes de usar esse dom que Deus lhes deu. Mas vamos ver aqui nas palavras do profeta. Então, nessa mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 109. Permitam-me encerrar dizendo isto. Tenho aproximadamente mais uma dúzia de escrituras aqui, mas não temos tempo. Estão vendo? Mas ouçam isto. Permitam-me encerrar dizendo isto. Todo verdadeiro profeta que nasceu de novo do Senhor, pregador, professor de escola dominical, vidente, apóstolo, missionário, seja o que ele for, seu coração está estabelecido e ele está tão cheio e ungido com o Espírito de Deus, tão ungido, seja qual for o seu ofício, seja qual for. Pregar, ensinar, ou evangelizar, ter visões, seja o que for, que ele o fará para o reino de Deus. E o Espírito de Deus voltará a falar através do homem e manifestará que é o reino de Deus. Então, se esse homem está cheio do Espírito Santo, ele estará trabalhando para o reino de Deus. Ele estará atuando no reino de Deus. Por isso, os irmãos que têm acompanhado aqui o nosso trabalho têm visto o quanto nós estamos chamando a atenção para a necessidade do batismo do Espírito Santo, da obra completa do Espírito Santo na vida do indivíduo. Seja ele, como o profeta disse ali, pregador, professor de escola dominical, apóstolo, missionário, seja o que for, é necessário exclusivamente, desesperadamente, o selo do Espírito Santo. Porque os dons, como nós já repetimos tanto, são dados sem arrependimento. Dons e vocações. Judas também teve uma vocação. Judas também foi chamado. Judas também foi escolhido. Mas não completou o processo do selo do Espírito Santo na sua vida. E nós vemos, né, o desfecho do que aconteceu com Judas. Mas vamos seguindo aqui na citação do profeta. Veja aqui mais uma especial para nós refletirmos antes de iniciar este assunto. Quero citar outro indivíduo aqui, considerá-lo. Judas, ele tem a lembrar dele através do quê? O que nós podemos lembrar quando nós citamos Judas, né? Aquele que traiu Jesus. Mas veja aqui o que o profeta fala. Lembrando-nos do Senhor, né? Ele vai chamar a atenção que Judas, quando lembra do Senhor, qual é a lembrança que Judas tem aqui? Veja. Ele tem de lembrar dele através do quê? Estamos falando a respeito de lembrar do Senhor. Judas, esta noite, até ele não mais ser, terá de lembrar que vendeu seus direitos de primogenitura. Ele vendeu Jesus para ganho pessoal. Nós ridicularizamos Judas. Dizemos que era imundo, sujeito ruim, não idôneo para nenhum lugar ou nenhuma sociedade. Não é idôneo para o céu. Por quê? Ele vendeu o Senhor.
Depois de ter a oportunidade até de ser um discípulo, ser um apóstolo, o chamado mais alto da Bíblia. Então é com este tema que nós vamos lidar hoje. Apóstolo, segundo o profeta, e se nós voltamos ali na Escritura, Efésios 4:11, é o primeiro ministério mencionado ali naquele quíntuplo. Por isso o profeta está dizendo que é o chamado mais alto da Bíblia, mais alto até mesmo que um profeta. Ele teve a oportunidade de ser um apóstolo e vendeu esse direito para ganho pessoal. E agora ele tem de lembrar-se disso. É assim que ele se lembra de Jesus. Ganho pessoal. E se repete essa atitude em muitos homens nos nossos dias, né? E quanto será desses hoje à noite que ainda se encontram no púlpito, ainda usam a toga do couro, sentam-se em lugar de diácono ou tomam lugar de tesoureiro, administrador, ou seja lá o que for, sua posição na igreja, ou um ministro no púlpito, e ainda estão vendendo sua oportunidade para louvor pessoal. Doutor Bispo Fulano, para louvor pessoal, ganho pessoal. Lembrando-nos do Senhor. 9/12/62. E nós temos visto isso se repetindo muito nos nossos dias e falando do contexto, do cenário, da mensagem, dos líderes, dos homens, dos membros das igrejas da mensagem, vendendo suas primogenituras. E o profeta chama atenção aqui, então, para isso. Agora, vamos seguindo aqui, então. Eu vou iniciar aqui com algumas características. Daqui a pouco eu vou chegar ali na Escritura, mas eu quero já listar aqui algumas características para a identificação do que é um apóstolo. Eu já percebi também que muitas pessoas confundem o apóstolo com o evangelista. Nós vamos falar também sobre o evangelista. Vamos trazer aqui um estudo individual para cada um desses ministérios. O evangelista, ele tem algumas diferenças notáveis em relação ao apóstolo. Até porque, como nós já lemos ali nas Escrituras, como nós já lemos ali o profeta dizendo, vamos chegar ainda nas Escrituras, o apóstolo é o chamado mais alto, biblicamente falando. E vocês percebem que o evangelho, a igreja, ela se inicia através desse ministério apostólico. Tanto que nós vemos Jesus, ele escolhe ali seus discípulos, chama seus discípulos, inicialmente discípulos, porque estão aprendendo. Discípulo quer dizer aprendiz, traduzindo assim no literal, é um aluno. Então eles aprendem com Jesus primeiro, são treinados, preparados e depois enviados. E daqueles discípulos, daqueles vários discípulos que Jesus teve, ele teve apóstolos. Então nem todos os discípulos foram apóstolos, mas todos os apóstolos foram discípulos. Todos os apóstolos tiveram que aprender com Jesus, que foi e é o mestre dos mestres. Mas vamos olhar aqui algumas características que nos ajudam a identificar um apóstolo. Uma característica: são enviados por Jesus. Nós vemos que é muito comum as igrejas, pastores, enfim, enviar as pessoas. Mas se nós voltamos biblicamente, um apóstolo, por exemplo, ele é alguém que é enviado por Jesus. Então, não é alguém que se faz um apóstolo. Vamos ver aqui. Atos capítulo 13, verso 2, é a escritura que traz essa característica aqui de um apóstolo ser enviado por Jesus. Nós poderíamos até voltar ali na escritura. Está em Atos capítulo 13, verso 2. Para quem não lembra ali, vou colocar aí na sua tela.
Atos capítulo 13, verso 2. Aí, ali na igreja de Antioquia, como vocês viram ali na introdução, era a igreja ali que Paulo pertencia, qual ele iniciou seu ministério, dali ele foi enviado. Nós encontramos a base bíblica aqui em Atos capítulo 13, verso 2. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Então, aqui na igreja de Antioquia, através do Espírito Santo, Barnabé e Saulo foram separados e Deus ali, através, quem sabe, de uma profecia, eles estavam ali servindo a Deus, adorando, jejuavam ao Senhor, e o Espírito Santo, com toda a liberdade que se tinha nessa igreja, expressamente diz para separar Barnabé e Saulo. Então, um apóstolo é enviado por Deus. Enviado pela instituição, pelo ministério tal e tal. Nada disso. Enviado por Deus. É claro que ele pertencia à igreja de Antioquia. É claro que ele pertencia a um corpo ali local. Mas vamos ver aqui outra característica. Os apóstolos, eles são pioneiros no trabalho. O que isso quer dizer? Eu vou trazer aqui, citar aqui esses exemplos aqui, no mundo em geral, né, do evangelho em geral. Hudson Taylor, notável missionário que partiu para a China aos 21 anos de idade, ali desconhecido, sem apoio de qualquer denominação. Mais tarde, apoiado por muitos indivíduos e igrejas locais, ele construiu o que se tornou a maior organização missionária protestante ali da sua época. 40 anos depois, né, durante todo esse período que ele trabalhou ali, então ele recrutou um número impressionante de 825 missionários e todas as províncias foram visitadas. Daniel Berg, que é bem conhecido aqui, que tem uma história aqui no nosso país, né, cofundador da Igreja Assembleia de Deus, foi também, então, um pioneiro, teve, então, essa característica aí de apóstolos. Os apóstolos geralmente são plantadores de igrejas, mas não se preocupam muito em administrar uma igreja. Então, existem pastores que se consideram como apóstolos, mas o apóstolo, ele não faz um trabalho de um pastor de ficar ali fixo numa igreja. O apóstolo, ele inicia um trabalho em um lugar, ele é pioneiro, por isso que é uma das características do trabalho ali naquela região, porque tem pessoas que acham que são apóstolos, mas assumem igrejas já formadas de outros pastores, trabalhos já prontos. Isso aí não é um trabalho de um apóstolo. O apóstolo chega ali, desbrava e faz aquele início ali do zero, como Paulo fez em vários lugares, como os outros ali também. Mas citando aqui alguns homens que se adequam nessas características apostólicas. E também temos um que é conhecido de muitos irmãos, que é o missionário irmão Martim, que veio dos Estados Unidos, que conheceu o irmão Brana ali e veio aqui para o Brasil. Saiu da sua nação, porque também tem missionários que mal saem da sua cidade. Então não é um missionário, né? Talvez no máximo um evangelista, mas não um missionário, um apóstolo. Como eu estou dizendo, pessoas que agregam pessoas que já são cristãs, que já pertenciam a outros grupos, né, de igrejas. Então isso não é uma característica de um missionário, de um apóstolo. Um que é bem conhecido de muitas pessoas da mensagem, principalmente no estado de São Paulo, a região sul aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vale, então, ressaltar que eu encontrei testemunhos, né, de várias pessoas
conheci já várias pessoas que testemunham acerca do irmão Martim como um missionário, então eu trouxe ele aqui, que vai representar então do grupo da mensagem, vai representar aqui esse ministério. Eu pessoalmente não me lembro de ter conhecido alguém assim que se caracteriza nesse ministério apostólico. Se os irmãos tiverem conhecido alguém e quiserem até colocar aí nos comentários, ficam à vontade. Mas eu, assim, dentro da minha caminhada, eu não conheci. Pessoalmente, não. Ouvi falar, né, daqui do irmão Martim. Como eu já nasci no berço cristão, então eu não precisei ser evangelizado também. Claro, a gente vai sendo evangelizado ao longo do crescimento ali, pelos pais, pelo pastor, pelos dons que Deus nos proporcionou ali, mas eu não tive essa experiência assim de conhecer um missionário. E na medida que eu fui então tendo esse interesse de se aprofundar, de conhecer, porque eu creio que o mais comum de todos é saber a respeito do profeta e do pastor, mas falta o entendimento acerca desses outros ministérios. Eu já tinha assim, um entendimento a respeito de evangelista, mas ficava um pouco também confuso sobre a questão do apóstolo. Estudando sobre Paulo, as suas cartas, me ajudou bastante a entender, ter essa diferenciação, e também, claro, que o profeta nos ajuda muito também nesse sentido, a ter o entendimento disso. Mas a gente percebe que, no geral, se tem mais informações acerca de pastor e profeta. Então, quero, com a ajuda de Deus, trazer para vocês aqui mais esclarecimentos sobre isso. Então, se você quiser, claro, pesquisar mais sobre o irmão Martim, ver os testemunhos que tem, você vai encontrar aí na internet, aqui trazendo só um pouquinho sobre ele. Irmão Asher Russell Martins, doutor em teologia nos Estados Unidos, era professor de muitos pastores da época, nasceu em 1920, faltou um zero aqui, 11/2/1920. Em uma certa ocasião, ele viu o profeta de Deus, William Branham, pregando, ficou impressionado. Acredito eu, pelo que eu li, eu procurei na mensagem de conferência, que é citado aqui, eu não encontrei o profeta citando o nome dele, mas o profeta fala de um irmão que o procurou e tal. Acredito que foi numa das reuniões ali dos homens de negócio. O irmão Martins acabou conhecendo o profeta ali. Então ele ficou impressionado com a maneira que o profeta de Deus pregava, com autoridade e ao mesmo tempo com humildade. Impressionado, o irmão Martim viu que seu conhecimento teológico não era nada diante dessas grandes revelações do tempo do fim. Logo então ele aceitou a mensagem do sétimo anjo, pois sabia que sua mensagem era a revelação da própria Bíblia. Passado um bom tempo, ele veio para o Brasil, depois de convertido, e retornou novamente aos Estados Unidos, novamente para pedir ao irmão Branham se ele podia trazer sua mensagem para o Brasil. O irmão Branham não viu impedimento algum e o autorizou. E aqui eles mencionam então que há uma profecia acerca do missionário e o Brasil que se encontra na mensagem conferência. Depois, se vocês quiserem buscar isso, talvez no inglês, alguma coisa do tipo, quem tem mais informação sobre isso, mas o fato é que existem muitas pessoas que conheceram o irmão Martins, principalmente aqui na região sul, e dão testemunho deste dom, deste ministério na vida dele apostólico. Viajou por vários lugares aqui desse país, levando essa mensagem. Até então, o que se tinha era o evangelho denominacional, como eu citei, aqueles outros homens que vieram, a Assembleia de Deus. Claro, tem a parte deles, e por isso que eu coloquei ali, que não dá para desconsiderar, porque nessa época a denominação ainda tinha alguma luz,
Inclusive, vários pastores que foram aí pioneiros na mensagem vieram dessas denominações. Então, eu particularmente creio que a gente deve considerar, porque o profeta cita vários desses homens que tiveram contribuição no Evangelho e, no entanto, não eram da mensagem. Então, vejo que nós não podemos ser egoístas e tirar o mérito, né, desses homens que também foram usados por Deus, trouxeram as suas partes. Mas vamos seguindo aqui então. Eu trouxe aqui também essa foto desse documento que está ali, irmão José Brano, irmão Martins, e acredito que a esposa do irmão Martins, aqui da Secretaria da Segurança Pública. Tiraram essa foto aí para ter esse registro. Secretaria da Segurança Pública aqui do Brasil, delegacia especializada de estrangeiros. Então está aqui esse registro do irmão Martins, residia na época em Campinas, São Paulo. Está aqui o endereço, registro aqui, estado civil casado, que a pai e mãe do irmão Martins, enfim, esse registro aqui, esse documento de que ele tinha, então, essa autorização, né, para estar morando aqui no nosso país. Está ali documentado esse registro que ele poderia estar residindo aqui, como residiu e fez esse trabalho. Mas uma característica, então, ali, né, para quem conheceu ou ouviu falar do irmão Martins, já tem uma base, então, dessas características, né, que eu já citei ali de um missionário. Vem aqui mais uma: conceber fundamentos. Juntamente com os profetas, os apóstolos são o fundamento da igreja. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, nós percebemos, quando fala de edificação, você começa pelo fundamento. Então, nesse grande edifício de Deus, nessa grande construção de Deus, ele começou pelo fundamento, que é os apóstolos e profetas. Então, Deus é perfeito em tudo que ele faz. E a igreja não poderia começar pelo teto, né? Não poderia começar pelas paredes, mas ela começa pela base, começa por esses fundamentos, que Deus colocou através dos seus servos, profetas, apóstolos. Veja que interessante aqui, falando de edifício, vou trazer aqui a escritura. Efésios 2, fazer aqui a partir do verso 20. Às vezes eu mudo a tela errada aqui, vocês vão tendo paciência comigo, porque é um pouquinho complicado ir apresentando e mexendo aqui no estúdio aqui. Vão tendo um pouquinho de paciência. Então veja bem a escritura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então é maravilhoso aqui, isso que Paulo vai esclarecendo. É um edifício que está sendo construído, está sendo edificado, e o fundamento, a base dele, é através dos apóstolos e profetas. E assim Deus vai seguindo essa construção, sendo que Cristo Jesus é a principal pedra angular nesse alicerce. Então ele é essa pedra principal, tanto na base como é a pedra de coroa. Jesus sendo essa pedra principal. Por isso a importância tão grande aí
dos apóstolos, né? E para mostrar também que os apóstolos estão aí como essa base, esse fundamento, vamos trazer aqui outra escritura, 1 Coríntios 12, verso 28, né, para ajudar também nessa compreensão. Nós temos aqui a base bíblica para o que nós estamos falando. Nós voltamos lá, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 28, já vou colocar aí para vocês. Paulo traz aqui em ordem, concordando com o que ele falou lá em Efésios. Vejam bem. Vou colocar. Então veja bem ali. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres em seguida, e ele vai trazendo. Então veja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Quando nós associamos isso à edificação, a essa construção, então fica claro que os apóstolos é o fundamento, a base, né? Os apóstolos juntamente com os profetas. Mas vamos ali em mais uma característica importante desse ministério. Guardiões do Evangelho. Veja bem, o apóstolo ele tem uma grande preocupação pela preservação e defesa do Evangelho. Mais do que o evangelista que apenas o prega, os apóstolos são talentosos em defender as verdades bíblicas. Nós vemos isso muito claramente na vida de Paulo. Nós percebemos isso muito claramente na vida de Paulo. Como ele tinha essa habilidade de defender o evangelho, seja diante dos judeus, dos gentios, né, dos vários povos em que ele teve contato, praticamente todos os povos, ele defendeu de forma sólida, de forma ousada e corajosa, mesmo que custasse a sua vida, né? Praticamente foi assim com todos os apóstolos, mesmo que tiveram que pagar com sua própria vida, eles defenderam essa verdade. Eles também discipulam e passam para outros. Então, assim como aqueles apóstolos iniciais ali, os 12, vamos dizer assim, que Jesus escolheu ali inicialmente, eles fizeram discípulos. Né? Até nós lemos isso, né, lá, Jesus falando com eles, né, em Mateus 28, 19, para ir fazer discípulos de todas as nações. Então, é também uma característica do apóstolo, além de ser um guardião do evangelho, tanto que nós vemos, falando ali dos 12 principais apóstolos, aqueles iniciais, se nós vamos no Apocalipse, o nome deles escrito ali, as 12 colunas do templo, né? Igualmente os patriarcas, né? 12 patriarcas, 12 apóstolos, aí nós vamos lá, 24 anciãos, o profeta nos mostra isso, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Então veja como eles são as colunas, essa base, esse fundamento desta igreja universal de Jesus Cristo. E são esses guardiões, aí nós poderíamos ir ali naquelas 4 unções, né, que nós vemos no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel, e aqui trazendo então algumas escrituras aqui para a gente mencionar essa questão aqui do discipulado que eles fazem, né? Em 2 Timóteo 2, verso 2, Paulo dizendo ali a Timóteo: "E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitos testemunhas, confiam em pessoas de confiança que também serão qualificadas para ensinar aos outros." Então, era esse processo. Os apóstolos iam fazendo discípulos, ensinando esses discípulos conforme eles tinham aprendido de Jesus e zelavam, né, para que
isso que eles passou para esses discípulos esses que muitos se tornaram pastores de outras igrejas locais ali, que isso estivesse fiel ao ensinamento, né? Como Paulo, por exemplo, chama atenção aos Gálatas, né? No capítulo 1, principalmente ali no verso 7, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos pregasse, vos anunciasse um outro evangelho, seja anátema. Então veja que eles, além de ensinar este evangelho, esta ordem, esta conduta, esta doutrina para as pessoas, eles zelavam em manter, em cuidar que aquilo estivesse conforme os ensinamentos. Todas as vezes que aquilo desviava da palavra, desviava dos ensinamentos, então eles vinham com advertências, com correções. Um grande exemplo disso é Paulo, à igreja de Coríntios. É como eu já trouxe sobre isso, aquela igreja, né, tão problemática, Paulo sempre tendo que chamar eles de volta à palavra, corrigir eles, tirar eles daquele sistema que eles estavam ali, daquele contexto que eles estavam inseridos. Então, são aspectos importantes de se observar a respeito de um apóstolo. Pais espirituais. Aqui, trazendo um exemplo de, não sei pronunciar bem aqui o nome, Howell Harris, foi o iniciador do reavivamento metodista no país de Gales, mesmo antes de Whitefield. Harris não apenas converteu centenas através de sua pregação, mas também foi responsável pela organização desses convertidos em sociedades, a fim de promover o discipulado e um crescimento em sua vida devocional. Ele fazia questão de visitar essas sociedades regularmente em todo o país de Gales. Então era parecido com o que Paulo fazia. Depois de iniciar estas igrejas, como nós vemos ali nas cartas de Paulo, ele fazia esse trabalho de sempre estar visitando essas igrejas para cuidar que tudo estivesse de acordo, conforme os fundamentos, conforme, né, a Bíblia Sagrada. E claro que na medida que isso foi crescendo, como cresceu muito, falando lá do início da igreja, então Deus foi enviando outros apóstolos, esses apóstolos fazendo discípulos, e isso ampliando de uma forma que tivesse pessoas para se responsabilizar por essas pessoas que iam sendo acrescentadas à igreja. Aqui, nesse movimento esse avivamento, né, que ficou bem marcado na história do cristianismo, essa figura aqui que foi muito importante, né, destacável, também se caracterizou como um apóstolo. Por quê? Nós encontramos aqui essa característica de alguém que foi pioneiro nisso, que levou isso para várias pessoas, e tem essa parte aqui de pais espirituais, como Paulo também se chamava assim, né? Falava Timóteo, meu filho na fé, e com tantas outras pessoas. Então tem essa característica. Por quê? Foram pioneiros naquilo, geraram através do Espírito Santo, claro, através da palavra, vários filhos na fé. Então, esse homem aqui, ele se considerava assim também. Tem lá um escrito no Diário 132, entrada em 14 de setembro de 1748, ele diz: Deus me colocou como pai entre vocês e agora fala através de mim. É claro que isso aqui, tendo um espírito errado, chega ao que virou, por exemplo, o papado, né, do Império Papal, o que a Igreja Católica se considera, né, o Papa se considera, que ele fala no lugar de Deus. Então você vê que tem até certo ponto, dentro das Escrituras, o que é verdade. Mas, como mesmo lá no início da Igreja, a partir de certo ponto, foram sendo introduzidos homens que
que não se converteram, que não foram cheios do Espírito Santo, como Nicolau, por exemplo, já lá em Atos capítulo 6, e começaram a introduzir doutrinas erradas, que nada mais é do que a palavra misturada, a palavra com o espírito errado, ou a palavra um pouquinho só adulterada. E resultou, né, no que nós temos aí hoje. Mas veja que o sentido aqui de pai espiritual é dentro desse contexto apostólico que nós estamos aqui retratando. Aí cita aqui, né, o apóstolo Paulo, eu coloquei ali 1 Tessalonicenses 2,11, quando ele fala: porque você sabe que lidamos com cada um de vocês como o pai lida com seus próprios filhos, encorajando, confortando e estimulando você a viver uma vida digna para Deus, que o chama para o seu reino e glória. Porque veja que o apóstolo, ele praticamente participa desde o nascimento dessa pessoa no reino de Deus, da introdução do reino de Deus, a pessoa sendo introduzida no reino de Deus, até o crescimento dela. E veja Paulo falando, né, aos coríntios que ele queria, aos hebreus também, ele queria falar de coisas mais profundas, que ele queria trazer um alimento sólido, e eles ainda estavam no leitinho, eles ainda eram infantil. Então, tinha esse sentimento, né, de pai, porque pegava desde o início da caminhada dessa pessoa, via ela nascer no reino de Deus, ela ser um bebezinho, crescer, até chegar uma pessoa madura. Então, creio que fica claro desta maneira. Agora, veja bem aqui, outra característica também importante, a respeito ali de iniciar movimentos, que está ligado a quando nós falamos que são pioneiros. Frequentemente, um evangelista, mas mais preocupado com o crescimento de um movimento do que apenas em salvar pessoas. Esses movimentos impactam a sociedade. Quando eu trazer aqui sobre o evangelista, eu vou trazer aqui, por exemplo, Billy Graham, que iniciava grandes movimentos, mas quando voltava, ali tinha só algumas pessoas. Mas veja que quando se trata do apóstolo, ele inicia movimentos, mas não só com um desejo de ter bastante gente ali e fazer um grande movimento. Não, mas é realmente alcançar a salvação das almas das pessoas. Tanto que, citando aqui Paulo, em Romanos 15, verso 19, Paulo diz: pelo poder dos sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Então, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei completamente o Evangelho de Cristo. Aí aqui, trazendo uma explicação no grego, o verbo não é proclamar. Uma tradução muito protestante. É o mesmo verbo usado em Efésios 1:23, 3:19, que é literalmente: eu enchi o evangelho em toda parte. Portanto, isso poderia ser traduzido: eu executei, carreguei o evangelho em todos os lugares. A implicação é mais do que o evangelho simplesmente ser pregado, mas teve um impacto em toda parte, em toda a sociedade. Sabemos que isso é verdade a partir dos primeiros relatos dos primeiros cristãos. Então, o que acontecia ali na vida de Paulo, por exemplo, que é uma figura exponencial do Evangelho, como o profeta William Branham nos ensina, a base para todo ministro, ele não só pregava, porque o evangelista, o compromisso dele é pregar, mas se tratando do apóstolo, ele traz essa pregação, esse testemunho da pregação na vida dele. E isso impactava as pessoas de uma forma grandiosa, porque Paulo, como ele disse, não vinha apenas com palavras persuasivas, somente com sabedoria humana, mas com poder e demonstração. Então carregava aquele testemunho de Deus. Ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então essa é uma das características importantes que nós encontramos em um apóstolo. Ele pode dizer às pessoas, chamar as pessoas
para imitá-lo, porque ele é um prisioneiro de Cristo. Ele é alguém que está totalmente comprometido com a palavra de Deus, a levar esta palavra de Deus sem se comprometer com nenhuma doutrina humana, com nenhuma interpretação, com nenhuma denominação, mas simplesmente com a palavra de Deus. Porque ele foi enviado por Deus, como nós mostramos ali, uma das características. Então, falando aqui desse homem também que foi muito usado por Deus ali no reavivamento de Gales, ele expandiu o seu trabalho para 30 sociedades, né, o Errors, e em apenas 3 anos, né, que foi em 1736 e 1739, esse foi o começo de um movimento. Então veja que o ministério apostólico ele tem essa capacidade de expandir o evangelho de uma forma grandiosa, né? Claro que tudo Deus através dessas pessoas. E uma última característica ali, ele não trabalha sozinho, né? Como Paulo, por exemplo, sempre estava ali com Barnabé, Tito, Timóteo, Silas, então sempre estava com mais alguma pessoa, né? Não é um trabalho que é feito sozinho. Claro que tem aqueles que se destacam mais, por exemplo, quando nós olhamos ali, Paulo se destacou, mas tinha todos aqueles que fizeram parte do trabalho ali com Paulo. E aqui, para colaborar com essas características, fazendo aqui um passo a passo, aqui bem resumido aqui para tentar ilustrar isso, para todos esses 5 ministérios, Deus escolhe, como nós lemos aqui em estudos anteriores, lá no livro de Jeremias, antes de nascer, Deus já tinha escolhido Jeremias, como todos os outros exemplos. Então Deus escolhe, Deus chama aquela pessoa, essa pessoa é um pouco resistente com esse chamado na maioria das vezes, mas até que ela se rende, então Deus capacita essa pessoa, claro, com esse dom, com essa vocação, e tem esse período aí do discipulado, que é um aprendizado, treinamento com Deus. Paulo, por exemplo, foi para o deserto, ficou ali um pouco mais de 3 anos, né, antes dele exercer ali o seu ministério, e essa pessoa é batizada com o Espírito Santo, e depois disso, essa pessoa é enviada. Então, assim, bem resumido ali, o processo para todos esses ministérios seria o mesmo, né? O processo ali que Deus faz com a pessoa. Ela é uma pessoa escolhida, que Deus chamou, Deus capacita, batizada com o Espírito Santo, então essa pessoa é enviada. Então, é um movimento de Deus, então é trabalho para o reino de Deus. Aí vai estar dentro daquilo que o profeta nos chamou a atenção naquelas citações que eu li inicialmente. Uma pessoa com o Espírito Santo, então ela vai estar trabalhando para o reino de Deus. Agora, voltando ali então na Escritura de Efésios, o apóstolo então é enviado por Cristo do mesmo modo pelo qual foi ele enviado pelo Pai, né? Como Jesus dizia, né? Ele foi enviado pelo Pai e assim ele enviou então os seus discípulos. Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra apóstolo tem o significado de um enviado, um mensageiro ou um delegado, né? Que tem essa delegação de alguém para cumprir esse ministério. Voltando ali em Efésios 4, que é essa escritura base para falar desses ministérios, a partir do verso 11, então diz assim: assim ele, Deus, né, designou alguns para apóstolos. Então veja que apóstolo é o primeiro que aparece. Depois profetas, evangelistas, pastores e mestres por último.
vocês vão entender, a gente vai entendendo que todos esses ministérios fazem parte da construção, contribuem para a edificação da igreja. E todos eles são necessários. Um completa o outro. E desde o início da caminhada cristã de uma pessoa, ela passa por esses ministérios. Esses ministérios acompanham a vida, toda essa caminhada do cristão. Eu não conheci um apóstolo assim, pessoalmente, que eu me lembre, mas o trabalho do irmão Martim, por exemplo, com certeza impactou na minha vida. Eu não conheci pessoalmente, eu nunca assisti um culto com ele, ouvi uma pregação dele, alguma coisa do tipo, mas pessoas que foram alcançadas por ele, por certo, impactaram a minha vida de alguma forma, porque nós vimos ali naquele vídeo que eu coloquei da introdução, que esses ministérios aqui, por exemplo, falando de apóstolo, é importantíssimo, mas o que divulga o evangelho com mais propriedade, com mais força ainda mesmo, as pessoas comuns. Pessoas, naquela época era muito forte, né? Os comerciantes ainda também, continua, mas as pessoas comuns no dia a dia, do trabalho, na escola. Então, esses ministérios fazem esse papel que é fundamental, mas cada indivíduo foi peça-chave para a divulgação do evangelho, tanto lá no início da igreja, como também nos nossos dias. Talvez você não ouviu por um evangelista, por um apóstolo, mas alguém que trabalhava contigo, que estudava contigo, que era seu vizinho, seu amigo, seu colega, alguma coisa do tipo, ele te enviou, antes de ter assim a internet com a força que tem hoje, a gente tinha os livros, os folhetos, então aqueles livrinhos que eram entregues, que eram usados para evangelismo, o rádio, que teve uma contribuição muito grande aqui no nosso país. Então, tudo isso, de alguma forma, contribuiu. Agora, partindo destes ministérios. Por quê? Com o propósito, o verso 12, o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Porque a própria Bíblia nos mostra que é um só batismo e uma só fé. O próprio Paulo mostra isso. Então, o corpo de Cristo, ele chega a essa unidade. Ele chega à unidade da fé. Veja que bonito aqui que a Escritura traz. E essa unidade da fé, ela é alcançada, conforme a Bíblia nos mostra, através deste quíntuplo de Efésios. Então, se na sua igreja, se você rejeita o quíntuplo de Efésios, você vai ter, então, essa dificuldade de alcançar essa unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Porque numa construção o mestre de obra, o pedreiro, o servente, o eletricista, o encanador ali, o engenheiro, o arquiteto, são todos juntos trabalhando para a edificação, para a construção desse edifício. Todos precisam ali uns dos outros. Se você rejeita algum desses, isso vai te fazer falta. Você não vai chegar, você não vai atingir o propósito e objetivo que Deus tem com isso. Senão ele não tinha colocado isso na sua igreja. Senão não tinha necessidade dele ter colocado, mas tinha um propósito, um objetivo, porque o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. E como nós vemos pessoas
na mensagem como crianças. Um dia tá com um pensamento, outro dia tá com outro. Porque dentro desta estrutura da fé, da formação, dentro da formação de fé dessa pessoa, faltou alguns desses ministérios. E se falta o fundamento, se falta o apóstolo, o profeta, essa pessoa não vai ter uma formação adequada, não vai ter uma construção adequada para que ela alcance aquela unidade de fé, para que ela alcance essa maturidade, essa estatura do varão perfeito. Agora, muitos, como eu, que já estavam ali numa família cristã, que não tiveram a necessidade de ser alcançados, ou que não passaram por essas experiências de ser alcançados por um apóstolo, por exemplo. Mas nós temos a Bíblia Sagrada, porque o que os apóstolos pregaram, o que os profetas anunciaram, é as escrituras sagradas que nós temos. Então basta voltar, basta recorrer a essas escrituras, porque também não adianta qualquer um de nós seguir algum ministério que mude ou ignore ou negue qualquer parte desta escritura, porque aí o fundamento, a base, a coluna, a parede, a pedra de coroa, aí qualquer uma dessas coisas será comprometida. Então, sendo pessoalmente ou sendo através das escrituras sagradas, esse contato com o ministério apostólico, que o profeta mostra, nós vamos chegar a essa parte, isso vai seguir até que a última pessoa seja salva. Enquanto necessitar de misericórdia, de salvação, esse ministério apostólico, essa era apostólica segue. Porque tem as pessoas que acreditam que isso cessou lá nos dias dos apóstolos, outros, como a Igreja Católica acredita na sucessão apostólica. Nós vamos ver que nada disso é escriturístico. Mas veja bem, é importante ressaltar quando nós falamos sobre essa questão dos ministérios, porque muitas pessoas hoje têm deixado de dar importância a isso. Então, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, isso acontecia nos dias de Paulo e acontece nos nossos dias. Ainda mais nos nossos dias. Então, precisamos voltar às Escrituras, a este fundamento, a olhar para esses ministérios que edificam, que Deus designou na sua igreja para, então, contribuir para essa edificação. Lá no verso 16, veja, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então é importante destacar que esse corpo vai crescendo, se edificando, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso que eu estou te chamando a atenção que, se lhe faltar algum desses ministérios, se me faltar algum desses ministérios, isso vai prejudicar o meu crescimento nessa estatura do varão perfeito. Se me falta o pedreiro, se me falta ali o mestre de obra, isso vai impactar negativamente nessa construção. Vai atrasar essa obra ou vai impedir que ela seja concluída, que ela seja completa. No natural não é assim? Quantas vezes você passa numa rua, numa avenida, enfim, e você vê uma casa inacabada? Às vezes grandes construções, mas a pessoa não teve condição de acabar aquela casa, completar aquela obra, de dar o acabamento.
No espiritual também. Quantas igrejas pararam pela metade? Falando individualmente, quantos ficou aí no meio do caminho nessa construção? Então, isso nós precisamos nos atentar. Agora, trazendo aqui uma citação do profeta, a parte ali da era da igreja de Esmirna, pegada no tabernáculo. O profeta diz o seguinte: Deus nunca pretendeu que a igreja fosse dirigida por homens. Deus dirige a sua igreja, e ele dirige através dos dons do Espírito. Os dons do Espírito estão na igreja para corrigir o Espírito, cada pessoa. Ele tem 5 gabinetes ministeriais na sua igreja. O primeiro deles são apóstolos ou missionários. Missionário é a mais alta vocação que existe, o apóstolo. A palavra missionário significa um enviado, apóstolo significa um enviado. E depois ele vai dando ali uma explicação, seguindo ali, falando sobre os outros ofícios. Mas veja que o apóstolo sempre aparece primeiro, sendo citado primeiro, todas as vezes que nós vamos ler ali nas Escrituras e também nas mensagens do profeta. Então, é alguém enviado, mas enviado por Deus e acompanhado daquelas características que nós já lemos ali anteriormente e mais algumas coisas aqui que nós vamos vendo que formam, então, este ministério apostólico. Veja bem, os dons espirituais são manifestações sobrenaturais, como fala línguas estranhas, profecia, interpretação, dons de curar e outros carismas, Aqueles têm os 9 dons ali carismáticos, conhecidos de 1 Coríntios 12. Os dons ministeriais, então, trazendo aqui para vocês notarem que existe esses dons espirituais que são, por exemplo, falar em línguas, profecia, interpretação de línguas estranhas, dons de curar, isso são dons espirituais. Agora, quando nós falamos de apóstolo, por exemplo, nós estamos falando de dons ministeriais. Eu já chamei atenção para alguns irmãos, que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, dessa diferença de ministros para, por exemplo, obreiros. Obreiros, gosto de deixar o mais claro possível, porque cada detalhezinho faz uma grande diferença na soma. O obreiro, alguém que faz qualquer obra na igreja, desde o pastor ao porteiro, todos são obreiros. Os músicos, tesoureiro, administrador, diáconos, todos são obreiros. Mas todos são ministros? Não. Por exemplo, o evangelista que vai ali, prega a palavra de Deus, é um obreiro. Agora, quando nós falamos ministros, então nós vamos para essa parte aqui, a respeito dons ministeriais que amplia a ação do Espírito Santo na igreja. Aí estamos falando destes dons, destes ministérios que ele designou na sua igreja para a edificação do corpo, para a edificação deste templo, deste tabernáculo que, como Paulo mostra, ele escolheu habitar. Não mais naqueles templo de Salomão ou arca, não, agora nas nossas vidas, nesses templos, nesses vasos de barro. Só que para ele habitar, antes ele designou esses 5 ministérios para que preparasse então esse corpo, para que edificasse esse corpo, para ele habitar. É perfeito. O templo de Salomão, por exemplo, é um tipo perfeito disso. Antes da glória da Shekinah descer, ali teve vários trabalhadores, vários construtores edificando aquele templo até que ele fosse concluído e Deus então descer com a sua glória. Então, espero que fique
É claro para vocês isso, né? Um obreiro que faz alguma obra na igreja e um ministro. Ministro esse sim, que contribui para a unidade da fé, para o amadurecimento, para essa estatura do varão perfeito. Claro, cada um conforme o ministério que Deus lhe deu. Uns apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros evangelistas e outros pastores. Então, esses dons ministeriais ampliam a ação do Espírito Santo. Agora, sempre lembrando que esses homens de Deus, esses dons ministeriais, vão ampliar a ação do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo na vida deles, com sua ação poderosa e sobrenatural, tanto no âmbito interno como externo. Então, aqui, nós usando esta base de Efésios 4:11, né, para falar destes dons ministeriais. Vamos avançando aqui. O ministério apostólico, então, há uma corrente de estudiosos da Bíblia que podemos chamar de cessacionista. Né? Esses aqui, a exemplo também do que ocorre, né, com os dons espirituais, o profeta enfrentou ali nos seus dias, né, esse cessacionista que acredita que aqueles dons espirituais já tinham passado, foi só nos dias ali da igreja primitiva, e tinha os que acreditavam também que o apostolado foi só também para aquela época, que aquilo tinha cessado. Então, eles entendem que o ministério apostólico cessou com os primeiros discípulos de Cristo. Então, acabou após a partida daqueles discípulos. Outros entendem que ainda existem apóstolos, ainda que numa conotação um tanto diferente dos primeiros 12 apóstolos de Cristo. Que aqueles primeiros apóstolos ali, os 12, eles foram chamados ali pessoalmente por Jesus, andaram com Jesus e tal, aí são conhecidos como os 12. Mas nós, por exemplo, através dos ensinamentos do profeta, acreditamos que continua existindo esse ministério apostólico. Claro que não naquela mesma conotação lá, dos 12, mas como está escrito na Bíblia. Efésios 4:11 não foi só para aqueles dias, é válido para os nossos dias também. E aí temos a Igreja Católica, que tem como patrimônio de fé a chamada sucessão apostólica, concedendo aos papas o título de sucessores de Pedro. Tem até a Basílica de São Pedro e tudo mais. Considerado o primeiro papa, sendo que nunca pisou lá em Roma. Além dos 12 apóstolos de Cristo, que integraram o chamado colégio apostólico, aí usa também esse termo, quando se fala daqueles 12 apóstolos, nomeados ali nos 4 evangelhos, por exemplo, é também usado esse termo de colégio apostólico. Vemos no Novo Testamento que outros apóstolos foram levantados por Deus, sem que nenhum se considerasse sucessor de outro. Isso aqui é importante reforçar, que tira, anula essa doutrina aqui católica de que exista sucessão apostólica. Como sucessão pastoral também, por exemplo. Como muitas igrejas acreditam nisso, passa de pai para filho, enfim, uma hierarquia, uma coisa que é completamente diferente das Escrituras. Então, irmãos, quando se fala desses ministérios, todos esses ministérios eles vão te apontar sempre para as Escrituras. Seja o apóstolo, seja o profeta, o pastor, o evangelista, claro, esses ministérios enviados por Deus, colocados por Deus na igreja. Existem aqueles que não foram colocados por Deus, então, muito provavelmente, eles não vão te apontar para as Escrituras. Por isso, nós precisamos conhecer, porque a partir do momento que nós conhecemos, e com o Espírito Santo, nós vamos discernir o que nos leva às Escrituras, o que nos traz a Escritura adulterada e o que está distorcendo alguma coisa. E para você examinar, para você
comparar, para você reter o que é bom, você tem que conhecer. Fazer como aqueles crentes, aqueles cristãos de Bereia. Paulo ouvia ali os apóstolos, ouvia ali os homens daqueles dias e iam examinando para ver se o que eles estavam falando estava de acordo com as Escrituras. É isso que nós temos que fazer hoje. Então, Paulo e Barnabé não pertenceram ali ao grupo dos 12, né, iniciais, mas eram apóstolos credenciados por Deus para realizar a missão que lhes foi confiada, né? Nós temos várias escrituras mostrando isso, como nós lemos lá em Atos 13, verso 2, né? Temos 1 Coríntios 1, verso 1, Colossenses 1, verso 1, Atos 13, 46. Tiago, o irmão do Senhor, também recebia a qualificação de apóstolo, lá em Gálatas 1, verso 19. Um apóstolo de Cristo, como Pedro, Tiago e João, reunia em si diversas funções ministeriais. Por exemplo, Pedro era apóstolo, Pedro também foi pastor. João também, o apóstolo João também foi pastor na igreja de Éfeso, Pedro lá em Jerusalém. Então eles reuniram esse ministério apostólico e também pastoral. Além de serem também evangelistas, então eles reuniram mais de uma função ministerial. O próprio Paulo, por exemplo, nós vemos, conforme o que o irmão Brana nos mostra, ele foi apóstolo, claramente, e também foi o profeta para aquela primeira era da igreja, foi qualificado como profeta. Então reuniu, sim, mais de uma função ministerial. Então, falando mais um pouco aqui desse ministério apostólico, página. Veja bem, então, tem então essas duas linhas ali de pensamento, né? Aqueles que acreditam que a era apostólica já cessou e aqueles que acreditam na sucessão apostólica. Vamos trazer agora o que o irmão Brana fala sobre isso. Citando as escrituras, claro, nós vamos ver e entender a realidade disso. A semente de discrepância, né? 18/1/65, parágrafo 48 e 49. Eu disse, aqui ele estava ali num diálogo, né, com uma pessoa que defendia que a era apostólica, que acabou ali com aqueles discípulos, que isso não tinha mais e tal. Aí o profeta vai e começa a citar a escritura para ele. Veja bem. Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra aonde a era apostólica cessou? Agora, o irmão me mostra onde está isso. Eu crerei com o irmão. Eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha as chaves do reino, dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? O que faremos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Isso aqui, claro, Atos 2, a partir do verso 38. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? O homem disse, eu estou com um terrível resfriado esta noite. Eu disse, eu penso que sim, também. Estão vendo? Aí o homem encerrou o assunto na hora. Por quê? O profeta citou a Bíblia, né? Então, não tinha mais argumento. O profeta falou, se você provar para mim nas escrituras que cessou, então eu vou crer também. Aí o profeta diz aqui no 49, agora me diga, Deus ainda está chamando? Porque a escritura diz que há tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí o profeta faz a pergunta, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em existência. Certamente, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Alguma vez chamará. Tantos quantos ele chamar. Isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, enquanto houver salvação, enquanto a porta estiver aberta, enquanto estiver misericórdia, a era apostólica
segue. Nós vamos trazer aqui mais uma citação. A mensagem Conferências, a partir do 134. Né? Mais uma pessoa ali também, discutindo com ele, falando sobre a sucessão apostólica dos papas. Né? Ele disse, mas senhor Brana, a igreja continua mudando. Ele deu a Pedro autoridade para ter as chaves, e ele pode ligar, e a sucessão apostólica dos papas, e assim por diante. Eu disse, eu tenho todos os seus escritos, ou a maioria deles ali, fatos da nossa fé e assim por diante. Eu disse, veja, se aqueles homens que escreveram essa Bíblia caminharam lado a lado com Jesus, dizem que eles eram católicos e que escreveram essa Bíblia, o Senhor não acha que eles saberiam mais sobre a vontade de Deus e os mandamentos de Deus do que este grupo moderno saberia hoje? Eu disse, note, se é a igreja, então quando eles obedeceram o que Deus disse originalmente, e é a palavra de Deus, veja os milagres e sinais, e assim por diante, que eles fizeram, e vocês não os têm de modo algum hoje. É uma evidência de que Deus não está com vocês. Ele disse, senhor Brana, não devemos discutir. Porque ali ele estava batendo o pé que era o que a igreja falava que era o absoluto, porque eles, usando o argumento de que Deus estava na igreja. Então, o que a igreja falasse, esse argumento que a igreja católica usou durante todo aquele período que ela dominou, né, as nações, as pessoas, aí o profeta disse, 136 ali, Senhor, eu não discutiria com ninguém, só estou lhe perguntando uma coisa. Então eu citei o concílio de Nicéia e assim por diante. Ele disse, não devemos discutir. Que é assim, irmãos, a pessoa, quando aperta ela com a palavra, vai mostrando como Jesus fez com o diabo, mas também está escrito. Aí ele corre na hora. Aí não quer discutir, não quer falar mais. O Senhor está tentando falar de uma Bíblia, de uma palavra, disse, Deus está em sua igreja. É isso que a igreja foi. É isso que ela é hoje. Devemos ouvir a igreja hoje. Eu disse, Deus está em sua palavra. Ele disse, Deus está em sua igreja. Aí ficou aquela coisa. O profeta disse, ele está em sua palavra. E se a palavra não está na igreja, então Deus não está na igreja. Porque a palavra é Deus. Eu disse, além disso, o senhor crê no Apocalipse? Significa revelações? É o grego, o senhor crê no... E ali foi seguindo aquele diálogo. E isso serve para nós hoje, independente do grupo, independente da igreja. Se Deus não está se a palavra de Deus é rejeitada, seja qual parte que for, é como tem as pessoas que defendem a base, mas aí rejeitam a pedra de coroa. Outros querem alcançar a pedra de coroa sem ter a base. Ambos não têm Deus. Ambos estão ainda num processo de, quem sabe, alcançar, de receber a Deus, mas ainda não o têm. E muitos têm só parte da base. Outros acham que já têm a pedra de coroa, sendo que nem a base tem. Então, veja, irmãos, é algo desesperador que nós, avaliando a condição geral da igreja hoje, vemos que a situação é dramática, é complicada, mas que Deus nos ajude a alcançar essa estatura do varão perfeito nas nossas vidas, né? Deus possa encontrar este tabernáculo concluído, essa construção concluída, para que ele possa habitar, para que a sua glória possa encher toda a nossa casa, o nosso templo, a nossa vida. Mais uma citação aqui. Cristão Mistério de Deus Revelado, 521 e 22, o profeta diz, então vocês, pessoas católicas, então ficou claro ali, irmãos, a questão da era apostólica que não cessou, né? O próprio Atos capítulo 2 fica muito claro ali que continua, né? Se você quiser depois conferir aí na sua Bíblia,
né, buscar mais referências, mas eu vou colocar aqui, né, para vocês acompanhar aqui, ó. A própria Escritura chama atenção já bem ali no início, como o profeta citou. Vou só colocar ela aqui para vocês verem como ela não cessou, é o que a Bíblia diz. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, nessa promessa do Espírito Santo. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, se Deus ainda está chamando, se a porta ainda está aberta, a era apostólica não terminou. Mas veja aqui sobre a questão da sucessão apostólica. Então, vocês, pessoas católicas, como vocês podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica desde Pedro, e este Papa e esta igreja ensinam tão contrário a esta primeira palavra a qual Deus reconheceu. Então é uma coisa interessante que o profeta mostra aqui, nas outras citações também, que assim, afirmam ser a sucessão apostólica, né? No caso aqui a igreja católica. Como que são sucessão apostólica, sendo que eles estão negando a palavra? Irmãos, e trazendo para nós, não adianta também nós falarmos que somos igreja da mensagem e somos os sucessores após a ida do irmão Brana e negar alguma palavra, alguma parte dessa mensagem. Isso que o profeta está mostrando ali, isso é uma verdade tremenda. As pessoas hoje consideram que são, né, essa continuação da mensagem, né? O profeta, o mensageiro partiu e nós somos aí a noiva, essa continuidade. Mas se estamos negando alguma parte, irmãos, aí é o que o profeta está dizendo ali. Como pode afirmar que é sucessor e serem completamente diferentes do que aquela palavra inicialmente mostra? Para a gente dar um beliscão na nossa consciência espiritual, que o profeta disse, Deus está em sua palavra. Se nós negamos a palavra de Deus, ou acrescentamos alguma coisa à palavra de Deus, aí acontece como aconteceu com Eva. Deixou a palavra de Deus. A partir do momento que deixou a palavra de Deus, que descreu da palavra de Deus, aí ela foi crer na interpretação da serpente, no engano da serpente. E é o que está acontecendo hoje novamente. Estão deixando de crer na palavra original e crendo nas interpretações, nos deslocamentos, deixando esses fundamentos apostólicos que Deus deixou através dos apóstolos e dos profetas para crer nas doutrinas das igrejas, dos líderes espirituais de hoje e afirmam ser a sucessão, a continuação desta igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo. Mas sabe aonde isso me leva? Apocalipse 3, era de Laodiceia, qual o profeta usando aquela frase, aquela parte ali do versículo da Escritura, Laodiceia achando que é rica e de nada tenho falta, e a advertência do Espírito Santo para ela, e não sabes. É a condição das igrejas hoje, da mensagem, do mundo religioso, e não sabes. Acham que tem o Espírito Santo,
acham que têm essa mensagem e não sabem. O problema é que quando descobrir, é tarde demais. Deus nos ajude a descobrir isso enquanto é tempo. Então, nos mínimos detalhes, irmãos, quando nós vamos lendo a mensagem, extraindo da mensagem o máximo, degustando esse alimento, para extrair ao máximo, nós podemos encontrar entre linhas aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Então, Deus, o profeta dizendo aqui, e este Papa e esta igreja ensinam tão contrário a esta primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas, né? Aquela igreja foi reconhecidamente uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja a qual Deus reconhecia como sua, pelos sinais e maravilhas, ser a sua igreja. O profeta chama aqui a atenção. E de ver essa mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali, Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então, pode você reconhecer uma liderança em Roma? Nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? Está vendo? A liderança está no céu. E assim poderíamos dizer. Liderança não está no fulano, no ciclano, no ministério tal. Nossa liderança está no Espírito Santo, em sua palavra. Agora, mais uma citação aqui do profeta, da Ordem da Igreja de 58, e algumas escrituras chamando a atenção para este chamado, esta escolha de Deus na vida do apóstolo. Parágrafo 13 da Ordem da Igreja de 58, o profeta dizendo ali: e o apóstolo Paulo foi um vaso chamado e escolhido por eleição de Deus, para ser enviado à igreja gentia, a fim de colocá-la em ordem. Então, falando sobre ordem da igreja, uma das principais funções do apóstolo é colocar uma igreja em ordem. Então, se estabelece uma igreja e coloca aquela igreja em ordem conforme a palavra de Deus, conforme esses fundamentos. Eu não sou aqui alguém que entende de construção, de edificação, mas o pouco que eu sei, quando se vai construir, utiliza muito matemática, geometria, tem ali as medidas, as proporções, tudo vai sendo feito baseado em cálculos. E se errar em algum cálculo, principalmente construções de maiores proporções, aquilo vai ser um grande problema, aquilo vai dar errado. E quando se trata então de ordem, esse apóstolo vem exatamente com essas medidas da palavra que Deus deixou para essa construção. Ele vai aplicar exatamente essas medidas, essas ordenanças, para que esta igreja, para que este edifício esteja bem ajustado. Que quando vier então um terremoto, uma tempestade, alguma coisa que vai balançar ali os edifícios, aquilo não vai cair. Aquilo está firmado, aquilo foi construído na rocha, essa rocha inabalável que é Cristo. Agora, por que muitos ministérios andam caindo, andam balançando? Por que muitas pessoas vão caindo, vão balançando? Porque as suas construções não foram edificadas nesta rocha. Não seguiram essas medidas. Não, para que usar essa quantidade toda de cimento, de brita? O ferro está tão caro, vamos usar uma coisa mais barata aí. Aí depois a casa cai. Depois não tem estrutura suficiente para aguentar
o que vai vir, o desafio, é o que está acontecendo nos nossos dias. Então, todos estes ministérios, sejam apóstolo, profeta, algo em comum é que eles são chamados e escolhidos, né, como o profeta diz ali, por eleição de Deus, para ser enviado à igreja. No caso de Paulo, aqui a igreja gentia, né, e colocá-la em ordem. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, que foi uma das principais funções que ele exerceu. 1 Coríntios, verso 1, Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Romanos 1, verso 1, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 15, verso 9, falando, pois sou o menor dos apóstolos. 2 Coríntios 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, fica claro, se a gente fosse trazer aqui mais escrituras, teria bastante aqui para comprovar o ministério apostólico na vida de Paulo. Nós vemos principalmente pelos frutos, pelas ações, pelo que a vida de Paulo produziu. E é também uma forma de nós avaliarmos na vida de uma pessoa os resultados que ela produz. Para comparar isso, agora nós conhecendo um pouco mais sobre o ministério apostólico, poder comparar e saber, identificar ali apóstolo. Então aqui, trazendo aqui mais alguns pontos aqui. Então, nós temos aqueles apóstolos ali escolhidos, né, pessoalmente por Jesus, que antes de exercerem, de executarem, né, esse trabalho apostólico, eles foram discípulos, eles aprenderam com Jesus. Após o seu discipulado aos pés de Cristo e o recebimento do batismo com o Espírito Santo, aí temos ali as escrituras, Lucas 24, 49, Atos 1, verso 8, os 12 proclamaram as boas novas de salvação. Isso aqui eu acho muito importante sempre destacar. Antes de exercerem o ministério apostólico, ou qualquer outro ministério, Moisés, qualquer outro, João Batista, esses aqui no caso foram pessoalmente ali com Jesus, né? Mas Moisés foi no deserto, a Paulo, revelação pelo Espírito Santo também passou um tempo ali no deserto, mas todos foram discipulados através do Espírito Santo, através das experiências que Deus deu a eles. Esses aqui ainda tiveram, né, esse privilégio de ser pessoalmente, né, com Jesus. Mas, mesmo eles sendo pessoalmente com Jesus ali discipulados, só foram exercer esse ministério depois do batismo com o Espírito Santo. Então, eles construíram essa base ministerial para o crescimento, o desenvolvimento e expansão do reino de Deus e da Igreja de Cristo por todo o mundo, né? Então, a partir destes, foram então gerando mais discípulos e o crescimento da igreja foi acontecendo. Aí nós poderíamos identificar aqui, se tratando de apóstolo, característica dos apóstolos de Cristo, a característica fundamental do apóstolo é ser alguém que tem uma missão a cumprir, alguém enviado para cumprir uma missão, por quem tem autoridade espiritual para fazê-lo, no caso, Deus, Deus enviando essa pessoa. Os 12 apóstolos foram preparados para uma missão muito importante, serem embaixadores do reino de Deus. Eles fizeram isso. Cada apóstolo que Deus enviou após eles também
cumpriu essa missão. Nós vemos Paulo, por exemplo, usar esse termo, né, embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo. Portanto, não poderiam ser pessoas sem qualificações especiais, não à toa que essas pessoas foram moldadas, foram preparadas, e elas tinham sim características especiais que foram sendo alcançadas ali através deste preparo, desse discipulado. Eram homens comuns humanamente, detentores de virtudes e defeitos, né? Nós vemos, por exemplo, Pedro ali com seu temperamento e tudo mais. Cada um deles eram diferentes, né? Tinham uma personalidade, mas todos foram aprendendo ali com Jesus, né? Nas várias experiências que tiveram um treinamento aos pés do mestre dos mestres, né? Jesus Cristo. Demonstraram possuir algumas qualidades especiais. Claro que se a gente vai avaliando ali de pessoa para pessoa, cada um deles carregava alguma qualidade, apesar dos defeitos que tinha. Então, falando desses apóstolos ali específicos, 12 foram chamados por Jesus. Em seu ministério, Jesus teve muitos discípulos, mas para cumprir essa missão, para ser então esses enviados como missionários, Jesus selecionou apenas 12, lhes deu credenciais e poder para se tornarem apóstolos. Uma citação aqui bíblica, Mateus 10, verso 1, chamando assim os seus 12 discípulos. Então, dentre tantos discípulos que tinha, entre todos aqueles discípulos, tinha os 12, que depois vieram a ser apóstolos, né? Até o próprio Judas, né, era um apóstolo, né? Então, teve certa vez, quando Jesus, ali em João capítulo 6, trazendo ali aquela etapa do seu ministério onde as coisas ficaram mais duras ali, aquela pregação de Jesus, quem não beber do meu sangue, comer da minha carne, 70 obreiros foram embora de uma vez, 70 discípulos, mas não apóstolos. Então tem essa diferença. Lucas anotou a eleição dos 12 dentre muitos outros, após passar uma noite inteira em oração a Deus, né? Das várias vezes que Jesus estava ali orando, temos aqui essa passagem, né? Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles a quem deu o nome de apóstolos. Então fica muito claro, né? Posso até colocar essa, Lucas capítulo 6, 12, para a gente ler junto aqui. Então ele especifica, né? Todos os discípulos que tinha, que chegou a aprender alguma coisa com Jesus, ele tinha os 12, né? Os seus 12 discípulos. E mesmo assim, entre os 12, nós temos momentos em que Jesus chama só 3. Que foi Pedro, Tiago e João. Como, por exemplo, em Mateus 17. Então veja que, mesmo assim, entre os 12 apóstolos, teve momentos que Jesus estava apenas com 3 ali, né? Veja bem, eu vou colocar aqui a escritura para vocês visualizarem. Aqui, ó, Lucas capítulo 6, verso 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu entre eles 12, a quem também designou apóstolos. Aí vai citando o nome deles, ó. Os 12 apóstolos. Então, tinha ali vários discípulos, claro que foi passando ali o ministério de Jesus, foi diminuindo os discípulos, né? Na medida que ele foi passando as etapas ali do seu ministério, foi diminuindo os discípulos. Mas desses discípulos todos, Jesus tinha escolhido 12 dos discípulos para ser apóstolos. Aí tem Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então veja que interessante, né, a gente fazer essa diferenciação aí. Receberam autoridade espiritual, nós temos aqui em Mateus também, capítulo 10, verso 1, Marcos 3,15, eles receberam autoridade para expulsar, né, ali sobre os espíritos imundos, expulsarem os demônios, né, enfermidades, isso eles receberam. E a grande comissão, além de mandar que seus discípulos pregassem o evangelho por todo mundo, a toda criatura, diz que os sinais e maravilhas haveriam de seguir a todos os que nele crescem. Aqui, não somente os 12, né, mas aos que crerem, lá em Marcos 16, né, onde nós encontramos. Então, aqui tinham a delegação de Cristo, né? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, aqui em João, capítulo 20, verso 21 e 22. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, essas características ali dos apóstolos que andaram literalmente ali com Jesus, mas que mesmo os apóstolos que vieram, né, seguintes, né, temos aqui essas peculiaridades, né, dos apóstolos que andaram com Jesus, mas vemos que várias características elas são um padrão de Deus que se repetiu com os demais apóstolos ou homens que Deus foi chamando no decorrer da história da igreja. E atualmente, como o próprio profeta nos mostra ali, que a era apostólica continua, nós, claro, fazendo aqui essa categorização, aqueles apóstolos que foram ali escolhidos por Jesus, que andaram com ele pessoalmente, daquele tipo ali, encerrou realmente com a morte do último apóstolo, que foi João. Mas esse ministério continua, tanto que nós temos Efésios capítulo 4, né, verso 11, mostrando isso. Temos aqui Marcos 16, né, essa grande comissão que foi dada, e essa promessa de Jesus que estes sinais, né, seguirão aos que crê. Então, isso continua. E eu creio, irmãos, ficou bem claro aqui, apóstolos que estiveram com Cristo durante todo o seu ministério e apóstolos estes que vieram no decorrer da história da igreja, que Deus veio escolhendo, né, ao longo aí da história, e mesmo hoje, que talvez nós que vivemos bem nesse finalzinho, quando olhamos para o que foi o início da igreja, parece que não existe mais, né, essas coisas, mas continua, né, como o profeta diz, essa era apostólica, esse ministério de Deus que foi tão importante, continua sendo necessário, continua ainda existindo. Bom, eu creio que eu trouxe aqui as principais características. Ver se eu não deixei alguma coisa aqui importante para trás. Tem, se a gente for conteúdo, né, completo, sempre se a gente for estudando alguma coisa, vai achando mais e mais coisas para trazer, mas eu creio que o principal aqui para a gente compreender que é um apóstolo ficou bem esclarecido. Vocês podem deixar aí os seus comentários, podem
participar aí, que é de grande ajuda, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dar aqui a oportunidade de dar sequência aqui neste assunto, falando na próxima transmissão a respeito da outro ministério que aparece ali, que é profetas, né? Utilizando as bases escriturísticas da mensagem, também mais alguma informação, mais alguma coisa que seja de complemento aqui para o nosso entendimento. Bem? Então, apóstolo, um ministério tão especial, tão importante, chega a dizer, como nós lemos ali, que é o chamado mais alto para a igreja, de Deus para a igreja. Deus colocou para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima.